Existe um tipo de pecado que não faz barulho. Ele não gera o escândalo visível do adultério nem o peso da corrupção, mas possui o poder aterrorizante de calar os céus sobre a sua vida. É o pecado que se disfarça de fé, a rebelião, que se camufla de zelo, a desobediência, que se justifica com versículos bíblicos. É a arma mais sutil de Satanás, não para te afastar da igreja, mas para te manter nela espiritualmente ativo, porém espiritualmente rejeitado. Muitos cristãos vivem sob este céu silencioso, orando sem obter resposta, servindo sem sentir a unção. E se perguntam por que Deus parece tão distante, sem perceber que a barreira não está no céu, mas sim no coração. É exatamente sobre essa realidade que vamos mergulhar hoje. Esta mensagem é uma análise teológica profunda, focada em identificar e confrontar esses pecados sutis que são tão facilmente ignorados em nossa caminhada. Nosso objetivo principal é Vastran, como a soberba espiritual que se esconde atrás de orações eloquentes, a indiferença que cega a alma para a dor do próximo, a fofoca santificada que destrói em nome de uma falsa preocupação e a oposição seletiva à vontade de Deus silenciam o mover do Espírito. Veremos como essas atitudes, embora não causem escândalos públicos, possuem um poder de destruição devastador, minando a fé por dentro e nos tornando surdos à voz de Deus. Mas esta mensagem não se detém apenas em descrever o problema. Mais do que isso, ela oferece princípios e soluções práticas, retiradas diretamente da palavra, para que possamos restaurar um relacionamento autêntico, transparente e completo com o Pai. Não se trata apenas de apontar o erro, mas de iluminar o caminho de volta. O ponto culminante de nossa jornada será, portanto, aprender a nos comunicar da maneira correta com o Espírito Santo, descobrindo como quebrar esse silêncio e ouvir sua voz com clareza novamente, transformando uma vida de religiosidade em uma vida de intimidade e poder. Antes de mergulharmos, um desafio. Se você está pronto para quebrar o silêncio do céu em sua vida, digite Amém nos comentários e já deixe o seu like. E eu garanto a você, fique até o final, porque a revelação que o espera pode ser a chave que você tem buscado por toda a sua vida. Saul foi ungido por Deus, escolhido entre milhares. Recebeu instruções claras, mas decidiu obedecer apenas parcialmente. E essa meia obediência lhe custou o trono e a presença de Deus. Quando o profeta Samuel confrontou Saul, ele ainda tentou argumentar: "Mas eu sacrifiquei ao Senhor. Eu fiz para agradar a Deus. Mas o céu não se move por intenções humanas. Deus não quer sacrifícios em lugar de obediência." A resposta de Samuel ecoa como um trovão sobre todos os que acham que podem negociar com Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque para Deus, a rebeldia seletiva é igual à feitiçaria. Não é apenas um erro, é idolatria disfarçada. É declarar que a própria vontade tem mais autoridade que a palavra de Deus. E é exatamente isso que muitos fazem hoje. Vão à igreja, servem no ministério, cantam no coral, oram com eloquência, mas guardam áreas que não entregam. Relacionamentos que Deus já mandou cortar, decisões que Ele já mandou tomar, práticas que o Espírito já confrontou, mas continuam ali como se não fosse nada demais.
O que isso revela? Que o coração ainda governa a si mesmo, que a aparência de fé encobre uma resistência à soberania de Deus. E Deus não tolera isso. Repare na vida de Saul. Depois de sua desobediência, ele até continuou no trono por um tempo, mas o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Sua liderança perdeu unção. Sua mente mergulhou em tormento. Seus dias se tornaram uma sucessão de decisões carnais, impulsivas, dominadas pelo medo e pela inveja. Ele começou tentando preservar seu nome e terminou consultando uma feiticeira. Isso é o que a rebeldia faz. Afasta o homem do conselho de Deus até que não reste mais discernimento, apenas ruído e confusão. E o mais triste é que Saul não se rebelou abertamente. Ele até acreditava que estava fazendo certo. É por isso que esse pecado é tão ignorado. Ele se disfarça entre sorrateiro, mora na alma de quem diz: eu sei o que a Bíblia diz, mas no meu caso é diferente. Mora naqueles que escolhem quais partes do Evangelho aceitarão e quais continuarão ignorando. Esse tipo de fé não é fé, é manipulação espiritual. É a recusa de entregar tudo. O problema da rebelião seletiva é que ela endurece o coração com o tempo. O cristão começa ouvindo a voz de Deus com clareza, depois começa a negociar, depois ignora e, por fim, nem ouve mais. O céu silencia, não porque Deus deixou de falar, mas porque o coração se tornou surdo. O mesmo Espírito que antes conduzia com clareza, agora é entristecido. E o silêncio se instala. A pessoa continua frequentando cultos, cantando hinos, mas a alma está seca. A palavra já não corta. A oração já não flui, a presença já não aquece. O céu está silencioso e a causa está no coração rebelde. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1. Se você ama esse conteúdo, Davi, por outro lado, pecou com gravidade. Adulterou, mentiu, mandou matar. Mas a diferença entre Davi e Saul estava na resposta ao confronto. Quando o profeta Natã o expôs, Davi não argumentou, não tentou parecer certo, não escondeu sua culpa. Ele caiu de joelhos e clamou: pequei contra o Senhor. No Salmo 51, ele expressa seu arrependimento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Por isso, Davi foi restaurado, porque Deus não rejeita um coração quebrantado, mas um coração resistente, que finge piedade e mantém o controle. É rejeitado, mesmo que continue com aparência de fé. Há muitos hoje que perderam o favor de Deus, não por escândalos visíveis, mas por resistência invisível. Gente que endureceu em áreas onde Deus já falou, já sinalizou, já alertou. Gente que ora, mas não ouve. Que jejua, mas não obedece. Que canta, mas não se dobra. Essa é a rebeldia espiritual disfarçada, o pecado que silencia o céu. E talvez você, enquanto ouve essas palavras, perceba que Deus está trazendo à tona exatamente aquilo que você tem evitado. Talvez existam decisões que você precisa tomar, passos que já foram ordenados, renúncias que você tem postergado. O Espírito Santo está te mostrando que enquanto houver resistência, não haverá paz. Enquanto você continuar lutando com a vontade de Deus, o céu
continuará em silêncio. Não se engane, a aparência não sustenta uma vida diante de Deus. O que Deus quer é o coração inteiro. E se hoje Ele está confrontando a sua rebeldia silenciosa, é porque ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de se dobrar, ainda há tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui. Não quero mais resistir. Essa oração simples e sincera tem o poder de romper os céus, de fazer o Espírito voltar a falar, de restaurar o que foi perdido. Porque Deus não rejeita um coração que se rende totalmente, mas resiste ao que insiste em fingir. Não importa quão bela seja a canção, quão eloquente seja a oração ou quão ativa seja a agenda espiritual, se o coração está em rebelião, o céu permanece em silêncio. E não há pior lugar para um cristão do que estar espiritualmente ativo e espiritualmente rejeitado. Há um tipo de pecado que não grita, não escandaliza, não faz barulho, mas apodrece a alma por dentro. Ele não se comete com as mãos, nem com a boca, mas com a omissão do coração. É o pecado da indiferença, aquele que silencia quando deveria suscorrer, que se afasta quando deveria se aproximar, que fecha os olhos quando a dor do outro clama por misericórdia. Esse é o pecado que cega a alma, porque torna o cristão incapaz de enxergar o próximo e, portanto, incapaz de ver a Deus. Muitos acham que estão bem com o Senhor, porque evitam os grandes pecados, não adulteram, não roubam, não matam. Mas o juízo de Deus também recai sobre aqueles que simplesmente não amam, que passam pelas necessidades alheias como se fossem invisíveis, que preferem manter a imagem limpa a sujar as mãos com as feridas dos caídos. É contra esse tipo de fé morta que Jesus falou em tantas ocasiões. Fé que se orgulha da aparência, mas que não se dobra em compaixão. A parábola do bom samaritano não é um conto sobre bondade genérica. É uma denúncia direta ao coração religioso que se torna insensível. O sacerdote passou ao lado do homem caído. O levita olhou, mas seguiu adiante. Somente o samaritano, alguém desprezado pela tradição judaica, parou, se compadeceu e cuidou. Jesus termina essa parábola com uma pergunta que fere o orgulho dos religiosos. Quem foi o próximo daquele homem? E o religioso, engolindo seco, responde: aquele que teve misericórdia. Quantos hoje estão dentro da igreja, mas passando ao largo dos feridos? Quantos levantam as mãos no culto, mas nunca estendem a mão na rua? Quantos dizem que amam a Deus, mas não se movem diante do sofrimento humano? A Bíblia é clara. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E não se trata de fazer grandes ações ou atos públicos de generosidade. Trata-se de não endurecer o coração diante da dor, de não tratar o sofrimento do outro como se fosse problema de alguém ou consequência da vida. Há uma dureza de coração que se disfarça de sabedoria espiritual. Gente que diz: não é meu chamado, ou não posso me envolver com tudo. Mas o verdadeiro amor de Cristo não escolhe quando agir. Ele se move onde há dor, se inclina onde há choro, se envolve mesmo quando é inconveniente. Indiferença é não sentir. E quem não sente, não ama. E quem não ama,
ainda não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Lembre-se do que Jesus disse no grande julgamento final, em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, fui estrangeiro, e me acolhestes. Estive nu, e me vestistes. Adoeci, e me visitastes. Estive na prisão, e fostes me ver. Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mas aos que foram indiferentes, ele dirá: Apartai-vos de mim. Curta o vídeo para apoiar nossa mensagem e se inscreva no canal. Você percebe? A indiferença não é neutra. Ela é um pecado que fere diretamente o coração de Deus, porque rejeita os que Deus ama, porque nega consolo aos que Deus quer consolar, porque se recusa a ser instrumento nas mãos do Espírito. E por trás da indiferença, o que há? Egoísmo, medo, conforto, gente que não quer sair da bolha de segurança para se envolver com a dor do mundo. Mas quem ama sempre se expõe, quem ama sempre se entrega. Não dá para dizer que segue a Cristo e ignorar os caídos à beira do caminho. O apóstolo João escreveu com firmeza em 1 João, capítulo 3, versículo 17. Se alguém tiver bens deste mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? É uma pergunta que não precisa de resposta, porque ela mesma já denuncia a verdade. Onde não há compaixão, não há presença de Deus. Onde há frieza, Deus se afasta. Onde há olhos fechados, não há luz. Essa cegueira espiritual não acontece de um dia para o outro. Ela começa com pequenas justificativas, com o não é meu problema com ele, que se vire com o tenho meus próprios problemas para resolver. E assim, o coração vai se tornando uma pedra, a empatia vai morrendo, a alma vai se tornando estéril e a fé vira só uma formalidade. Mas Deus está chamando o seu povo ao arrependimento, ao quebrantamento, à sensibilidade. Porque não adianta cantar sobre o céu enquanto se é indiferente ao sofrimento da terra. Não adianta pregar sobre salvação e ignorar os que estão perdidos, gritando em silêncio ao nosso redor. O amor que não se move é mentira. A fé que não se manifesta em misericórdia é morta. O evangelho sem compaixão é apenas religiosidade vazia. E muitos dos que hoje se acham seguros correm risco eterno, porque a dureza de coração é um sinal de apostasia silenciosa. Não se trata apenas de ajudar os pobres. Trata-se de ter um coração que se comove, um coração que sofre com os que sofrem, que chora com os que choram, que carrega as cargas uns dos outros. Porque essa é a lei de Cristo. Talvez você se pergunte, mas o que posso fazer? O mundo está cheio de dor. Sim, e é por isso mesmo que Deus quer usar você. Você não foi chamado para salvar o mundo todo, mas foi chamado
para não ser indiferente a quem Deus colocar no seu caminho. Um gesto, uma palavra, uma escuta, uma ajuda concreta podem ser instrumentos do céu na vida de alguém. E mais do que isso, podem ser a sua salvação contra o veneno da frieza espiritual. Se hoje o Espírito Santo te confronta com esse pecado, não endureça o coração. Arrependa-se dessa sensibilidade novamente, peça olhos para ver, peça compaixão verdadeira. Porque enquanto você ignora os que caíram no caminho, o céu também permanece em silêncio. Mas quando você se move em amor mesmo sem palavras, Deus se move contigo. E então, a luz volta a brilhar a alma, volta a respirar, e a presença de Deus volta a fluir onde a indiferença foi quebrada. O pecado que Deus abomina em silêncio é a soberba espiritual. Ela não tem cheiro de pecado, não tem o escândalo do adultério, nem o peso visível do assassinato ou da idolatria. Ela entra pelas brechas mais sutis da alma, pelas orações bonitas, pelos discursos cheios de versículos, pelas comparações internas com os que ainda estão caídos. A soberba espiritual não grita. Ela sussurra com voz mansa e por isso mesmo é mais perigosa. É o veneno que paralisa o coração, que antes era sensível à presença de Deus. O homem se convence de que está de pé, quando na verdade já caiu por dentro. E o mais grave, Deus resiste a ele. Quando a Bíblia afirma em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, isso é um alerta de guerra espiritual, porque não é Satanás que se opõe ao soberbo, é o próprio Deus, aquele que deveria ser refúgio, socorro, fortaleza, se torna resistência. Não há outro pecado no Novo Testamento com essa declaração tão direta. Nem ao adúltero se diz que Deus resiste, nem ao ladrão, ao homicida, ao mentiroso, mas ao soberbo. Porque a soberba espiritual constrói um trono para o próprio eu e tenta colocar Deus como servo de sua religião. Jesus ensinou uma parábola que expõe esse veneno com precisão. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu se colocava de pé, com palavras belas e postura confiante. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Ele não clamava por perdão, não se via necessitado, não dobrava o coração. Ele se comparava, ele se destacava, ele se exaltava. Enquanto falava, seus olhos estavam mais voltados para si do que para Deus. O publicano, por outro lado, nem ousava levantar os olhos ao céu. Batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz que este homem, e não outro, desceu justificado. O céu se moveu em direção ao quebrantado, ignorou o religioso. Por quê? Porque Deus não habita em tronos humanos. Ele se aproxima dos humildes, dos contritos, dos que reconhecem a própria miséria e não disfarçam isso com espiritualidade performática. A soberba espiritual não nasce do mundo. Ela nasce dentro da religião, nos corredores das igrejas, nas bocas que pregam com eloquência, nos ministérios que se tornaram palcos, nos corações que se inflam de vaidade por causa do conhecimento bíblico, do tempo de fé, das experiências com Deus. E ela é traiçoeira porque não se revela de uma vez. Ela começa com um sentimento sutil de superioridade. Depois vem o julgamento disfarçado de discernimento. Depois,
a frieza com os mais fracos, depois a rejeição do arrependimento. E por fim, o distanciamento da graça mesmo quando o corpo permanece no templo. Não saia antes do final. Tem uma surpresa esperando por você. Foi esse orgulho que expulsou Lúcifer do céu. Ele estava cercado pela glória, caminhava entre pedras de fogo. Era modelo de perfeição, mas em seu coração nasceu a vaidade. Subirei acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono, diz Isaías, capítulo 14, versículo 13. Ele não desejava se afastar de Deus, ele desejava ser como Deus. E é isso que a soberba espiritual faz com o cristão. Coloca a criatura no lugar do Criador. A pessoa já não depende do Espírito. Ela age no automático. Já não busca direção. Ela julga que já sabe tudo. Já não teme cair. Ela acha que está acima dos riscos. E essa ilusão precede a queda. O soberbo não aprende, não ouve, não se arrepende. Ele prefere parecer certo a ser curado, prefere ter razão do que ter transformação. Muitas vezes, essa mesma pessoa se torna referência para outros, perpetuando uma espiritualidade de fachada, onde não há lágrimas, nem confissão, nem cruz, só palavras bonitas e corações vazios. É possível conhecer a Bíblia de capa a capa e ainda assim ser resistido por Deus. É possível orar todos os dias e não ser ouvido. É possível pregar com eloquência e não ter a unção. Porque Deus não unge orgulho. Deus não derrama sua glória sobre um coração altivo. Ele desce onde há chão. Ele se inclina onde há poeira. Ele se revela onde há verdade. Essa soberba também contamina a maneira como se olha para os outros. O irmão que tropeça não é mais alguém para ser restaurado, mas um exemplo do que não se deve ser. A moça desviada não é mais uma filha que precisa ser resgatada, mas uma mancha para a reputação da igreja. O visitante estranho não é acolhido, é vigiado. E assim, a graça vai sendo bloqueada. O fluxo do Espírito vai cessando. E o ambiente se torna pesado, frio e impiedoso, como os fariseus especialistas em apontar pecados cegos para os próprios. E mesmo entre os que clamam por avivamento, a soberba pode ser o maior empecilho. Porque o avivamento verdadeiro não visita altares de exibição, mas corações prostrados. Não se manifesta onde há competição espiritual, mas onde há sede genuína. Muitos pedem por fogo, mas se recusam a descer das suas plataformas de superioridade. E enquanto isso, o céu permanece fechado porque Deus resiste ao soberbo. A restauração só começa quando o homem desce, quando ele reconhece que sem a misericórdia de Deus não é nada. Quando ele olha para o pecador e diz, ali poderia estar eu. Quando ele se vê como carente da mesma graça que prega, quando ele para de tentar impressionar a Deus e começa a simplesmente confessar. E só ali Deus começa a operar, porque ali há espaço para a glória dele. Se há hoje dentro de você qualquer sentimento de autossuficiência espiritual, que seja quebrado agora. Se você já começou a se comparar com os outros e a se sentir melhor, fuja disso. Se você já tem dificuldades de ouvir uma palavra de correção, pare tudo e se ajoelhe, porque Deus não vai operar através de você enquanto não operar dentro de você. E para isso, ele precisa derrubar o altar da soberba. A palavra diz, no Salmo 147, versículo 6, o Senhor exalta os humildes, e essa exaltação
não é visibilidade, não é palco, não é reconhecimento humano. É presença, é fogo, é intimidade, é restauração da alma. E tudo isso começa onde o orgulho termina, onde o homem para de tentar parecer justo e simplesmente se lança nu e quebrado diante do Deus que vê tudo. Não é a aparência da santidade que atrai o céu. É o arrependimento sincero, a humilhação genuína, a confissão sem filtros. Porque o que Deus procura não é perfeição, é verdade. Verdade no íntimo, verdade na dor, verdade na rendição. E quando essa verdade é encontrada, o soberbo morre e o coração volta a viver. O pecado que afasta o espírito é a fofoca santificada. Ela se apresenta com sorrisos, veste a capa da espiritualidade. Muitas vezes vem acompanhada de um suspiro piedoso, de uma voz suave e de palavras como: precisamos orar por fulano, ou soube de algo muito sério, mas só estou contando para você interceder. Mas por trás da aparência de zelo, de cuidado, de interesse pelo bem-estar do outro, se esconde um dos pecados mais destrutivos e mais ignorados dentro das igrejas. A fofoca santificada, aquela que não se considera pecado, porque vem disfarçada de oração, de conselho, de preocupação com a doutrina. E, no entanto, Tiago, irmão de Jesus, foi direto. Em Tiago, capítulo 3, versículo 6, ele diz: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está colocada entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Sim, inferno. Porque a língua sem freio tem capacidade de destruir o que levou anos para ser construído. Um lar pode ser arruinado por uma palavra maldosa, uma igreja pode se dividir por causa de um comentário sutil. Uma amizade pode morrer por causa de uma frase distorcida. E o que é mais sério, o mover do Espírito Santo pode ser interrompido quando esse pecado é tolerado. Quer mais? Compartilhe com um amigo e espalhe a palavra. Há quem pense que fofoca é apenas uma falha social, um deslize humano, algo menor. Mas a Bíblia trata com severidade esse comportamento, porque ele revela uma alma leviana, sem temor, sem domínio, sem amor. A pessoa que alimenta a fofoca se coloca na posição de juiz do outro. Ela observa, interpreta, distorce e espalha, mesmo que envolta em espiritualidade. E o mais perigoso é que esse pecado não precisa de microfone. Ele cresce em rodas de conversa, em grupos de mensagens, em telefonemas longos e até mesmo em reuniões de oração. Foi isso que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés. Ela não era uma mulher qualquer. Era profetisa. Tinha autoridade espiritual, tinha visto o mar se abrir, caminhava lado a lado com o líder do povo de Deus. Mas em Números, capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, pois ele havia tomado uma mulher etíope. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós. Aquilo que começou como um comentário sobre uma escolha pessoal de Moisés evoluiu para uma afronta contra a liderança que Deus havia estabelecido. E a Bíblia diz algo tremendo. E o Senhor ouviu isso. O céu escutou a conversa. Deus não ignorou o sussurro. Ele desceu em nuvem, confrontou os dois
e julgou o pecado de Míriam. Ela foi ferida com lepra e só foi restaurada porque Moisés intercedeu por ela. Isso não é apenas uma história do Antigo Testamento. É um sinal claro de que o Senhor não tolera a maledicência contra os seus escolhidos. A língua que fere em oculto fere contra o próprio Deus. E há muitos hoje leprosos espirituais com ministérios estagnados, com orações não respondidas, com o céu fechado, não por pecados visíveis, mas por fofocas ignoradas. A fofoca mesmo, quando feita entre sorrisos, é uma violência espiritual, é um atentado contra a unidade do corpo de Cristo, porque o Evangelho é comunhão, é edificação mútua, é honra. E onde há língua solta, não há edificação, há destruição. Não há comunhão, há divisão. E onde a divisão abre brecha, o Espírito Santo se retira, não porque ele é frágil, mas porque ele é santo. Ele não habita em ambientes onde se ferem os irmãos com palavras disfarçadas de piedade. Quantas igrejas pararam de crescer espiritualmente porque a fofoca se tornou cultura? Quantos pastores foram enfraquecidos porque os membros preferiram comentar suas decisões ao invés de interceder por elas? Quantos jovens deixaram o ministério por causa de olhares de julgamento, acompanhados de sussurros nos corredores, e tudo isso sem escândalos públicos, apenas com palavras ditas entre irmãos? Mas Deus ouviu e resistiu. O apóstolo Paulo foi firme em suas cartas. Ele alertou aos Gálatas, em Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. A igreja não precisa de inimigos externos para ser destruída. Ela pode ser consumida por dentro, mordida, palavra por palavra. E isso acontece quando os membros perdem o temor e usam a boca para ferir, ao invés de curar. E não pense que isso se limita aos que espalham. Os que ouvem também são cúmplices. Quem escuta uma fofoca sem confrontar, sem corrigir, sem cortar o mal pela raiz, também está envolvido. O silêncio cúmplice valida o pecado. E o Espírito Santo vê isso. Quando alguém se aproxima dizendo, não conte para ninguém, mas ali já começa o pecado, porque o que é oculto e não edifica é obra das trevas. E o que é das trevas, Deus abomina. O que o Senhor espera de seu povo é integridade, verdade, pureza de intenção. Ele quer que a boca do cristão seja fonte de vida, de bênção, de sabedoria. Ele quer que os lábios proclamem salvação, não julgamento. Que compartilhem esperança, não acusações. Que espalhem cura, não veneno. E isso começa no secreto, no domínio próprio, no compromisso de não alimentar o fogo do inferno com a própria língua. Se hoje o Espírito de Deus te confronta com esse pecado, não fuja. Reconheça, peça perdão, peça um novo coração, porque a restauração começa quando a confissão é verdadeira, quando a língua se cala para que o Espírito fale, quando o desejo de comentar é substituído pelo desejo de orar, quando a curiosidade é crucificada e o amor é ressuscitado. E se você tem sido alvo de fofocas, saiba que o mesmo Deus que ouviu Míriam ouve hoje o que dizem de você, e Ele é justo. Ele guarda a reputação dos seus. Ele protege os que são seus. Não se defenda com a carne, não retribua na mesma moeda. O Senhor julga e Ele faz justiça
aos que confiam nele. Mas, acima de tudo, peça a ele que te mantenha longe desse pecado, que te guarde de ser instrumento de divisão, que te ensine a usar a boca para a glória dele. Porque quando as fofocas cessam, o céu volta a se abrir e o espírito volta a se mover. O pecado que aprisiona a alma é o ressentimento cultivado. Ele não faz barulho, não é visível aos olhos humanos, mas é uma das correntes mais pesadas que alguém pode carregar. O ressentimento não invade a alma de uma vez. Ele se instala em silêncio, muitas vezes logo após uma mágoa não resolvida. Uma palavra que feriu uma traição inesperada. E ali, ele permanece alimentado por lembranças repetidas, por conversas internas, por argumentos construídos com dor. O ressentimento é o veneno emocional que muitos cristãos aprenderam a conviver como se fosse normal. Mas Deus não considera isso algo pequeno. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 15: Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não se trata apenas de um obstáculo emocional, é uma questão espiritual. O ressentimento bloqueia a comunhão com o Pai. Ele ergue um muro entre o coração humano e a graça de Deus. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E não importa quanto se ore, quanto se cante, quanto se jejue, se há um rancor cultivado, há uma barreira que o céu não ignora. O perdão é uma das colunas do Evangelho. Sem ele, toda a estrutura desmorona. Não há salvação onde há coração endurecido. Não há céu aberto onde há alma fechada para perdoar. Jesus contou uma parábola que expõe esse princípio com força. Um homem devia uma quantia impagável ao rei, algo como milhões em nossas medidas atuais. Ele clamou por misericórdia e o rei, movido de compaixão, perdoou toda a dívida. Mas logo depois, esse mesmo homem encontrou um servo que lhe devia uma quantia irrisória. E mesmo tendo sido perdoado de uma dívida imensamente maior, ele agarrou o servo pelo pescoço, exigiu o pagamento e o lançou na prisão. Quando o rei soube disso, se indignou. Servo malvado, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão? E então o entregou aos verdugos. A parábola termina com Jesus dizendo, em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, que assim também fará o Pai Celestial com todo aquele que do coração não perdoar a seu irmão. Não se trata de um gesto superficial. O perdão que Deus espera é real, é profundo, é do coração. Ele não é um sentimento que se espera sentir um dia, é uma decisão que se toma à luz da cruz. Perdoar não é justificar o erro do outro, é reconhecer que diante da dívida que eu mesmo tinha com Deus, qualquer ofensa que alguém me fez é pequena demais para me manter cativo. O ressentimento faz com que a alma fique presa a quem a feriu. É como estar acorrentado à pessoa que você mais quer esquecer. Você pode mudar de cidade, pode parar de falar com ela, pode fingir que não liga mais, mas enquanto não perdoa, ela vive dentro de você. E mais do que isso, ela ocupa o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Porque onde há amargura, a presença de Deus não flui. Onde há ódio secreto, a oração não sobe. Onde há lembrança contaminada, a fé
não se sustenta, e muitos estão sofrendo hoje não por ataques externos, mas por ressentimentos internos. A doença física, o esgotamento mental, a frieza espiritual, tudo isso, em muitos casos, é consequência de anos de mágoas engolidas e nunca entregues ao Senhor. O coração se torna um campo de batalha onde a ofensa do passado continua lutando contra a promessa do futuro. E o que deveria ter sido deixado na cruz se torna um altar de dor que rouba a alegria, a leveza, a liberdade. O problema é que o ressentimento se disfarça bem. Ele veste a roupa da justiça própria. Eu só quero distância. Eu só me protejo de quem me fez mal. Não é ódio, é apenas precaução. Mas o que está por trás disso, na maioria das vezes, é a recusa de entregar a ferida a Deus. É a tentativa de punir o outro com o silêncio, com o desprezo, com o distanciamento. Só que, na verdade, o único punido é o próprio ressentido, porque a falta de perdão nos aprisiona em uma cela que nós mesmos trancamos por dentro. A palavra de Deus nos chama à reconciliação, não como um acessório da fé, mas como uma urgência. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Isso mostra o quanto o céu leva a sério as questões do coração. O culto não é aceito quando há divisão interna. A adoração é interrompida quando o coração não reflete a paz de Cristo. Não é fácil perdoar. Não é automático. Não é leve no início, mas é necessário e é possível, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. A decisão é sua, mas a força vem dele. Você não precisa esperar sentir vontade. Você precisa se posicionar diante da cruz e dizer: Senhor, eu decido liberar esse perdão. Eu não quero mais manter essa prisão dentro de mim. E então, dia após dia, essa escolha se transforma em cura. O Espírito de Deus não habita em um coração dividido entre a graça e o ódio. Ele busca moradas de paz, corações quebrantados, vidas que, embora tenham sido feridas, decidiram não revidar. E há um poder sobrenatural nisso, porque quando você perdoa, você se alinha com o caráter de Deus. Você honra o sangue que te lavou, você interrompe o ciclo do mal e você destranca as portas do céu sobre sua própria vida. Muitos milagres estão travados por causa de ressentimentos não confessados. Muitos ministérios não avançam porque ainda há pessoas do passado que permanecem como sombras nas emoções do presente. Muitos relacionamentos estão marcados por bloqueios que poderiam ter sido curados com um simples gesto de humildade. Não espere o outro pedir perdão. Não espere justiça terrena. Libere, entregue, deixe o juízo nas mãos de Deus e a paz voltará a reinar. Se você quiser andar com Cristo, precisa aprender a perdoar como Ele perdoa. Ele foi traído, cuspido, espancado, crucificado. E ainda assim, disse em Lucas, capítulo 23, versículo 34: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão de Jesus não foi condicional. Ele não esperou o arrependimento para liberar amor. Ele decidiu perdoar, porque sabia que essa era a única forma de salvar.
E se somos dele, precisamos aprender a fazer o mesmo. A liberdade da alma não vem quando o outro muda, vem quando você libera. Vem quando você deixa de carregar pesos que não foram feitos para você. Vem quando você escolhe obedecer mesmo sem entender. Vem quando você confia que o perdão é o caminho da cura e não da fraqueza. E é nesse caminho que a graça volta a operar, a presença volta a fluir o coração, volta a amar. Porque onde há perdão, há Deus. E onde há Deus, não há mais espaço para a prisão. O pecado que mata em silêncio é a inveja disfarçada de zelo. A inveja, quando entra nos ambientes espirituais, veste trajes de santidade. Ela se esconde atrás de supostos discernimentos, de observações maduras, de preocupações com o zelo do Evangelho. Ela diz, não é inveja, é só que eu não concordo com o jeito que ele faz. Ou eu não vejo unção naquilo. Parece mais vaidade do que chamado. Mas por trás do verniz de espiritualidade, o coração já está contaminado. O que era para ser amor se torna comparação. O que era para ser honra se transforma em crítica. O que era para ser comunhão se torna competição. Tiago foi enfático. Em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso aí, há confusão e toda obra má. A inveja não apenas fere, ela abre a porta para uma sequência de destruições. Ela gera divisão, sussurros, ruído, sabotagem silenciosa. Ela não para até que o alvo seja diminuído, apagado ou afastado. E muitas vezes, quem carrega esse veneno nem percebe o quanto já está sendo usado pelas trevas para apagar a luz que Deus acendeu em alguém. Caim é o primeiro exemplo claro disso. Ele e seu irmão Abel ofereceram sacrifícios. Ambos compareceram diante de Deus. Mas Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua. E ali, naquele instante, em vez de buscar melhorar sua oferta, Caim permitiu que a inveja crescesse dentro dele. Deus o advertiu em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederdes bem, não é certo que sereis aceito, e se não procederdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas ele não dominou, ele matou. A inveja matou o irmão, matou a comunhão, matou a adoração. E ali, um altar foi manchado com sangue inocente. Não porque o inimigo atacou, mas porque um coração não soube lidar com o sucesso do outro. É o mesmo espírito que agiu nos irmãos de José. Ele não tinha culpa de ser amado, não tinha culpa de sonhar, não tinha culpa de carregar uma promessa, mas sua túnica colorida provocou ira. Sua posição de filho preferido gerou ódio, e seus sonhos despertaram uma fúria oculta. Eles o lançaram na cova e o venderam como escravo, e ainda mentiram ao pai para encobrir o crime. Tudo isso movido por um sentimento que se inicia com comparações e termina em destruição. A inveja, e o mais triste, é que hoje ela continua agindo no meio do povo de Deus. Quando alguém é levantado para um cargo, outro questiona por que ele e não eu. Quando uma canção de um irmão toca corações a quem diga está se achando agora. Quando uma irmã começa a crescer espiritualmente,
Logo surgem comentários. Ela mudou muito, não sei se é de Deus. E assim, o que deveria ser motivo de alegria se torna semente de divisão. A inveja não admite que Deus use outra pessoa mais do que a mim. Ela se incomoda com o brilho alheio, com o avanço dos outros, com a honra recebida por quem ela mesma considera menos preparado. E quando ela não pode atacar diretamente, ela disfarça. Usa elogios com veneno. Ele prega bem, mas precisa amadurecer. Ela tem carisma, mas falta profundidade. Esse tipo de fala não constrói, ela mina. Não edifica, ela corrói. E o céu resiste a esse tipo de veneno. Jesus foi crucificado porque os líderes religiosos o invejavam. Eles sabiam que ele era diferente. Sabiam que a unção estava sobre ele, mas o povo o seguia e isso incomodava os fariseus. Mateus, capítulo 27, versículo 18, registra: porque sabia que, por inveja, o haviam entregado. Ou seja, a inveja levou o Filho de Deus à cruz. E se foi capaz de fazer isso com Jesus, imagine o que ela pode fazer nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, nos nossos relacionamentos, se não for arrancada pela raiz. A inveja distorce a identidade. Ela faz o cristão olhar para o outro, ao invés de olhar para Deus. Em vez de buscar o seu próprio chamado, começa a desejar o lugar do outro. Em vez de celebrar o que o Senhor está fazendo, começa a criticar o modo como está sendo feito. E esse espírito se alastra. Ele não fica isolado. Ele encontra ouvidos dispostos. Ele procura corações vulneráveis. Ele entra sorrateiro e vai contaminando a atmosfera espiritual. E quando menos se percebe, o ambiente está carregado de competição disfarçada de santidade. A inveja é pecado mortal, porque ela não fere apenas o próximo, ela nos afasta de Deus. Como posso amar a Deus a quem não vejo, se não suporto ver meu irmão sendo abençoado? Como posso dizer que ando em luz, se o sucesso do outro me escurece por dentro? Como posso clamar por avivamento se me incomodo com quem carrega o fogo? A resposta é não posso. É incoerente. E Deus não se move em ambientes de incoerência. O Espírito Santo opera onde há honra, onde há verdade, onde há celebração mútua, onde há liberdade para o outro crescer, sem ser atacado por isso, onde há alegria genuína pela vitória do próximo. E essa postura não nasce naturalmente. Ela precisa ser cultivada, precisa ser uma decisão. Eu escolho me alegrar, eu escolho honrar. Eu escolho não permitir que a inveja me domine, porque ela não vai embora sozinha. Ela precisa ser confrontada com a cruz. O antídoto contra a inveja é a gratidão. Quando eu sou grato pelo que Deus me deu, eu paro de cobiçar o que Ele deu ao outro. Quando eu reconheço que há um propósito exclusivo sobre minha vida, eu deixo de querer ocupar o lugar de alguém. Quando eu compreendo que a glória é toda de Deus, eu entendo que o sucesso do irmão não é ameaça, é sinal de que o reino está avançando. E isso deve ser celebrado, não combatido. Se hoje você se percebe envolvido em pensamentos de comparação, críticas constantes, desconforto com o crescimento dos outros, pare agora. Não justifique, não racionalize e arrependa-se, porque esse pecado mesmo em silêncio mata. Ele mata sua alegria, sua paz, sua comunhão. Ele fecha o céu sobre você. Ele contamina sua adoração.
ele te impede de fluir. E o Espírito Santo não compartilha espaço com a inveja. Que cada um saiba encontrar seu lugar no corpo de Cristo. Que cada membro funcione com honra, com humildade, com gratidão. Porque não há competição no reino. Há complementação. O braço não disputa com a perna. O olho não inveja o ouvido. Cada parte tem sua função e todas devem se alegrar juntas. Esse é o plano de Deus. A inveja não tem lugar na vida de quem nasceu de novo, porque o novo nascimento gera um novo coração. E um novo coração se alegra com a glória de Deus, mesmo quando ela se manifesta na vida dos outros. Esse é o sinal de maturidade. Esse é o sinal de um coração que já morreu para o ego. Esse é o tipo de coração que o céu pode usar sem limites. O pecado que deforma o Evangelho é a mentira disfarçada de verdade. Não é necessário adulterar todo o Evangelho para se perder. Basta sutilmente moldá-lo aos desejos humanos. Basta suavizar onde a cruz fere. Basta omitir o arrependimento e exaltar o bem-estar. Basta manter os textos bíblicos, mas retirar deles a verdade. E assim, o veneno da mentira se infiltra onde antes havia pureza, e o que era a palavra viva se torna discurso conveniente. Este é o pecado que mais deforma o corpo de Cristo, a mentira disfarçada de verdade. Isaías escreveu com angústia e autoridade em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. E essa é a geração que vivemos, uma geração que inverte valores, que distorce princípios, que reescreve doutrinas para caberem nos caprichos do momento. A mentira, quando entra no altar, não vem com aparência grotesca. Ela se veste de luz, se apresenta com vocabulário religioso e, justamente por isso, engana até os que têm anos de fé. O problema não é apenas o engano, é o quanto ele se parece com a verdade. Foi assim com Ananias e Safira. Eles não eram ímpios, não eram pessoas de fora, eram membros da igreja primitiva, gente que via sinais, que participava da comunhão dos santos, que ouvia os apóstolos. Mas mentiram ao Espírito Santo, não porque disseram algo diretamente blasfemo, mas porque simularam uma entrega que não foi real. Venderam uma propriedade, retiveram parte do valor, mas se apresentaram como se tivessem dado tudo. O problema não foi o valor, foi a aparência de santidade escondendo a verdade. Foi a simulação. E o juízo veio de forma imediata. A mentira espiritual não precisa de palavras falsas. Ela pode viver no silêncio de quem sabe o certo, mas não o diz. Na omissão de quem vê o erro, mas não o confronta. Na manipulação de textos sagrados para favorecer interesses pessoais, doutrinas populares ou movimentos humanos. E esse tipo de mentira não fere apenas a verdade, ela fere o temor. Ela remove do coração a reverência diante da presença de Deus. Ela substitui a cruz pelo conforto, o chamado pelo marketing, a entrega pela autopromoção. E quando isso acontece, o Espírito Santo se afasta. Hoje muitos vivem como se pudessem negociar com a palavra. Usam versículos como justificativa, não como direção. Puxam promessas para si, mas ignoram os mandamentos. Chamam de interpretação
o que na verdade é resistência ao arrependimento. Moldam o evangelho ao seu gosto, mas não permitem que ele molde seu caráter. O resultado disso é uma fé rasa, emocional, centrada no homem. Uma fé que celebra os dons, mas esquece o fruto, que ama os milagres, mas rejeita a renúncia, que fala do céu, mas não quer largar o mundo. E isso tudo é mentira, porque o verdadeiro evangelho exige mudança. Ele chama ao arrependimento. Ele não mascara o pecado, ele o confronta. Ele não alivia a consciência, ele a transforma. O evangelho de Jesus nunca foi conveniente. Ele foi duro, foi estreito, foi cortante, mas foi. E continua sendo o único caminho de salvação. A mentira disfarçada de verdade também aparece quando se usa a Bíblia para justificar condutas que o Espírito já condenou. Quando alguém tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre o pecado e a santidade. Quando diz que Deus conhece meu coração para justificar sua teimosia. Sim, Deus conhece. E isso deveria gerar temor, não desculpas. O problema não está na ignorância, está na resistência. Muitos sabem o que é certo, sabem o que é santo, mas escolhem uma mentira confortável, ao invés de uma verdade libertadora. O que Deus quer de nós é verdade no íntimo, não perfeição, não máscaras, não discursos bonitos, mas um coração que diga: Senhor, faz-me reto diante de Ti. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo é agora, e a escolha é nossa. Viver na verdade que liberta ou na mentira que escraviza. Portanto, ao chegarmos ao final desta jornada, não podemos nos afastar ilesos. Percorremos os corredores silenciosos da alma, acendemos uma luz sobre os cantos escuros que raramente são expostos e demos nome aos inimigos que operam nas sombras, a rebelião seletiva que se ajoelha no altar enquanto desobedece no secreto, a indiferença cruel que passa ao largo dos feridos em nome da prudência, a soberba espiritual que se orgulha de sua própria retidão enquanto Deus a resiste, a fofoca santificada que destrói reputações com um sussurro piedoso, o ressentimento cultivado que nos acorrenta aqueles que mais queremos esquecer, a inveja corrosiva que não suporta ver a luz de Deus brilhar em outro. E, finalmente, a mentira conveniente que molda o Evangelho para caber em nossos desejos, em vez de permitir que o Evangelho nos quebre e nos refaça. Tudo isso nos leva a uma única e inescapável conclusão: o céu não se cala, porque Deus se cansou de falar. O céu se cala porque o nosso coração se tornou surdo, ensurdecido pelo barulho da nossa própria vontade, dos nossos próprios planos, do nosso próprio ego. O que todas essas transgressões sutis têm em comum é o eu no trono da vida. É a tentativa de negociar com a soberania de Deus, de viver uma fé customizada, onde escolhemos quais mandamentos seguir e quais ignorar, quais áreas entregar e quais manter sob nosso controle absoluto.
É esta resistência invisível que, como vimos, adoece a alma e, por consequência, adoece o corpo, criando uma vida de aparência piedosa, mas de poder ausente. Diante disso, esta mensagem se firma como um chamado poderoso e abrangente. Não é um convite ao desespero, mas um chamado à libertação. Não nos detivemos apenas em listar e diagnosticar estes pecados. O objetivo foi ir muito mais fundo até a raiz de cada um deles para não apenas podar os galhos, mas arrancar pela raiz a árvore da autossuficiência que impede a verdadeira vida de Deus de fluir em nós. E ao fazer isso, o Espírito de Deus nos ilumina um caminho de restauração. A mensagem central, que ecoa sobre todas as outras, é que uma vida cristã autêntica não é um destino alcançado, mas uma jornada que exige uma postura de constante autoexame. Requer a coragem de nos olharmos no espelho da Palavra de Deus e não desviarmos o olhar. Exige a humildade para um arrependimento sincero, não apenas pelas nossas falhas óbvias, mas por nossas motivações ocultas, por nossa justiça própria, por nossa falta de amor. Acima de tudo, exige uma determinação inabalável de abandonar estas armas sutis que, embora pareçam nos proteger, estão, na verdade, minando a nossa força espiritual e sabotando silenciosamente nossa comunhão com Deus. Mas como um coração tão acostumado a si mesmo pode mudar? Como podemos desenvolver a sensibilidade para ouvir a voz de Deus em meio a tanto ruído? Como encontramos a força para perdoar o imperdoável, para celebrar o sucesso do outro, para amar o próximo de forma sacrificial, para nos submetermos incondicionalmente? A resposta não está em nossa própria força, pois ela já se provou falha. A resposta não está em mais uma resolução de ano novo ou em uma nova técnica espiritual. A resposta, a chave gloriosa e cheia de esperança para superar cada uma dessas barreiras, para quebrar o silêncio dos céus e viver em plenitude, é a construção de um relacionamento vivo, íntimo e contínuo com a pessoa do Espírito Santo. Ele é o segredo. Ele não é uma doutrina abstrata, uma energia cósmica ou um mero poder à nossa disposição. Ele é o Deus vivo habitando em nós. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que vem para acalmar nossa alma atormentada pelo ressentimento e pela ansiedade. Ele é o guia infalível, aquele que nos conduz por veredas de justiça, que nos mostra as áreas de rebelião e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele é a nossa fonte de força inesgotável, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e que habita em nós, capacitando-nos a viver uma vida que seria impossível por nós mesmos. É o Espírito Santo que nos dá a força para dizer não à nossa carne, para mortificar as obras do egoísmo e para andar em amor. Construir essa relação significa, em primeiro lugar, reconhecê-lo como uma pessoa. Falar com ele, não apenas sobre ele. Convidá-lo para cada momento do seu dia, desde a decisão mais trivial até a crise mais avassaladora. É aprender a viver na consciência de sua presença constante, transformando cada tarefa em um ato de adoração e cada conversa em uma oportunidade de ser um canal de sua graça. Significa também aproximar-se dele
com um coração humilde e quebrantado, como o publicano que não ousava levantar os olhos. Um coração que não vem com exigências, mas com rendição. Um coração que está disposto a ser esquadrinhado limpo e purificado, pois o Espírito Santo é santo e não pode habitar em um templo que se recusa a ser limpo da soberba e do pecado consciente. Significa ancorar nossa vida e nossas conversas com Ele na Palavra de Deus. O Espírito nunca o guiará para fora do que está escrito. A Bíblia é o mapa, a bússola, a linguagem do Espírito. Quanto mais nos enchemos da Palavra, mais claramente discernimos a sua voz, pois Ele sempre a trará à nossa memória, nos lembrando das promessas, dos mandamentos e da verdade que liberta. E, crucialmente, significa aprender a ouvir. A oração não é um monólogo. Após falar, precisamos praticar a disciplina do silêncio, da quietude e da espera. É nesse espaço que a sua voz suave e mansa se torna audível, trazendo direção, paz e correção. E ao ouvir a resposta, deve ser a obediência imediata. A hesitação em obedecer é a própria essência da rebelião seletiva que discutimos. A obediência, por outro lado, é a linguagem do amor e da intimidade. É o que aprofunda a nossa comunhão e nos permite experimentar níveis cada vez maiores de sua presença e poder. O chamado final para cada um de nós hoje é este: chega de viver uma vida cristã de aparência com um céu de bronze sobre nossas cabeças. Chega de nos contentarmos com uma religião de formas vazias, enquanto nossa alma permanece seca. O convite de Deus não é para mais esforço, mas para mais rendição. A pergunta que paira no ar não é se Deus está falando, mas se nós estamos finalmente dispostos a quebrar a nossa resistência e ouvir. Se você está cansado do silêncio, se anseia por sentir o calor da presença dele, novamente, se deseja que a palavra volte a cortar sua alma e que a oração volte a fluir com vida, a decisão começa agora. Por isso, eu te convido, onde quer que você esteja, a fazer desta a sua oração sincera. Não precisa de palavras eloquentes, apenas de um coração verdadeiro. Se este é o seu desejo, ore comigo em seu coração. Senhor, eu reconheço que em muitas áreas da minha vida tenho resistido à tua vontade. Perdoa-me pela minha rebelião silenciosa, pela minha indiferença, pela minha soberba e por cada pecado sutil que entristeceu o teu espírito. Eu não quero mais um céu silencioso. Eu me arrependo e me rendo a ti. Espírito Santo, eu te reconheço como uma pessoa. Eu te convido a assumir o trono do meu coração. Ensina-me a ouvir a tua voz. Dá-me a força para obedecer sem hesitar. Quebra o meu coração de pedra e dá-me um coração de carne sensível a ti. Eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu escolho viver em ti, através de ti e para ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração de coração, sua jornada de restauração começou agora. E eu quero que você declare isso. Escreva aqui nos comentários: eu escolho quebrar o silêncio. Vamos criar uma comunidade de pessoas decididas a viver em intimidade com Deus. Não guarde esta mensagem transformadora só para você. Há alguém que você conhece que precisa ouvir isso, que está vivendo sob um céu silencioso. Compartilhe este vídeo com essa pessoa.
Se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada de fé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão íntima e constante do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, não apenas hoje, mas todos os dias. Que o céu se abra sobre sua vida.